A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo aqui no estúdio o professor Marco Antônio Saifres, doutor em administração, professor na ESAG UDESC, e hoje a gente vai falar sobre empresas júniores, um tema muito importante e que a gente vai desvendar algumas coisas. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós aqui agradecemos, principalmente porque temos a certeza de que o movimento júnior se reveste de extrema importância para o meio empresarial. Ao longo da nossa conversa, a gente vai tentar argumentar nesse sentido, né? Principalmente porque não é, como todo mundo pensa, um movimento recente, já há alguma maturação aí do movimento júnior e temos tempo aqui para conversar a respeito. Temos bastante. Mas o prazer é todo nosso estar aqui. Professor, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da tua trajetória para a gente, enquanto profissional, doutor em administração, então eu queria que contasse um pouquinho para a gente sua história. Vai ser um podcast só sobre mim? Não, vamos lá. Eu sou formado na ESAG, né, durante a década de 80. Um outro Brasil, uma outra ESAG, nem existia o UDESC naquela época, o UDESC estava sendo criada, né, porque o que existia eram os centros em Santa Catarina. Existia a ESAG aqui, que era o Centro de Administração, existia a FEG, que hoje é o CCT lá em Joinville, onde estão os cursos de engenharia, o famoso CAV lá de Lages, né? E a UDESC é que vem, na década de 90, a incorporar como um guarda-chuva, chamando então todos esses centros que eram mantidos pela esfera pública catarinense, como o UDESC, um guarda-chuva, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Só para vocês contextualizarem um pouco, né, que a ESAG é anterior ao UDESC. Mas onde é que eu começo, então? Eu me formo em administração empresarial na ESAG e começo logo em seguida a trabalhar no SEBRAE, bem quando o SEBRAE foi fundado. E, na época, eu estava me preparando para fazer um curso no exterior já. Ninguém fazia isso, mas assim, sempre tive uma vocação para o internacional. Sempre gostei de conhecer culturas além do Brasil. E aí, eu me recordo, quando entrei no SEBRAE, perguntaram se eu sabia falar inglês. E eu assim, olha, eu estou estudando inglês há muito tempo, porque eu estou me preparando para essa tal possível jornada de fazer um mestrado no exterior, né? Pessoal, na década de 90, eram poucas as pessoas que tinham alguma fluência no inglês, né? E eu tinha. E aí eles chegaram, então tu vais trabalhar com esse tal de programa de promoção das exportações para micro e pequenas empresas. Resumindo, ajudar a pequena empresa a exportar. Uma tarefa, diria, hercúlea, para não dizer quase impossível, né? Ali eu começo a me envolver muito com a questão internacional. Então, durante 11 anos que eu trabalhei no SEBRAE, eu desenvolvi vários projetos, né, como capacitação para comércio exterior, participação em feiras internacionais, levar empresário catarinense que nunca embarcou num avião, né, mas pegou um voo internacional comigo para Frankfurt, para talvez lá expor numa feira de Hannover, a maior feira industrial do mundo, né? Meu Deus, super desafiador. Minha experiência profissional, ela inicia no campo do comércio internacional e na atração de investidores internacionais aqui para o estado de Santa Catarina. Até um dia que eu me enchi um pouco o saco, porque, olha, é difícil, tá, pessoal? Assim, o Brasil tem uma baixa participação no comércio internacional, todos nós sabemos disso. Os motivos são de natureza diversa, mas todos passarão pela nossa falta de cultura internacional. O Brasil é um país muito endógeno, muito doméstico. 10 milhões de empresas nós temos nesse país. Só que apenas 29 mil exportam. Isso dá menos de 0,2% do universo geral. Por quê? Os motivos são de natureza diversa, mas nós somos um país chamado late mover, né? Um entrante tardio nessa história de aldeia global, de mercado global, de globalização. Estamos melhorando? Estamos.
né? Nossos indicadores indicam que a gente já está tendo um maior grau de internacionalização do nosso contexto empresarial, do nosso meio empresarial. Aquele desafio começou a ficar um pouco pesado para mim e eu busquei o mestrado na ESAG de novo, para tentar explicar um pouco daquela minha angústia. Por que esses programas de capacitação, de levar empresas para o exterior, normalmente não davam certo? Eram raríssimas as situações em que eu conseguia fazer uma pequena empresa que nunca exportou, ou uma média empresa também, alcançar algum sucesso na formatação de um contrato, estabelecer um contrato com empresas do estrangeiro, ou até mesmo captar recursos em agências de fomento internacional, que são muitas, mas nós temos extrema dificuldade, novamente, porque somos um país predominantemente doméstico ainda, sob o ponto de vista de orientação dos nossos negócios, né? Eu busquei o mestrado e aí fiz meu mestrado, né, exatamente nessa área. Peguei um case de sucesso aqui, que é o do meu amigo César Olsen, a famosa Olsen Equipamentos Odontomédicos, caso raríssimo de média empresa que alcançou um grau de internacionalização fora do padrão, fora da curva. Muito possivelmente não, com certeza focado e derivado do perfil do César Olsen, um sonhador. Ele foi o perfil sonhador dele como empreendedor, que levou a Olsen hoje a ter uma exposição internacional completamente fora do padrão brasileiro. Não satisfeito ainda, acabo assim, gostei desse papo de mestrado. Fiz o concurso para a ESAG, passei, e logo em seguida fiz meu doutorado também na área internacional. Olha só, tentando explicar por que a gente vai encontrar tantas empresas exportadoras acima da média, né, quantitativamente falando, em Blumenau, em Joinville, em cidades que tenham tido um fluxo migratório muito grande. Então eu tentei buscar uma explicação dentro de uma teoria bem consagrada, né? Por que esses laços étnicos fizeram com que hoje Blumenau tenha tantas empresas exportadoras comparado ao resto do estado, né? E o meu modelo teórico, ele consagrou os dados, né? E a gente conseguiu revelar que os laços de descendência migratória influenciaram decisivamente na atitude exportadora dessas empresas. Por quê? Porque o meu avô ainda tem uma fábrica lá na Alemanha e é para ele que eu estou exportando. Porque o meu tio trabalha lá na GIZ, que é a Agência de Cooperação Internacional da Alemanha, e através da GIZ eu captei um recurso gigante, né, para adquirir novos equipamentos, novas tecnologias. Eu recebo a visita de consultores alemães aqui gratuitamente na minha empresa. Isso acontece. Pasme, mas acontece. As agências de cooperação da Europa, elas têm muito esse modus operandi, né? E aí deu no que deu. Mas a minha praia é internacionalização de empresas, gestão de multinacionais. É isso que eu ministro e pesquiso lá na nossa ESAG. Professor, e o senhor é um grande incentivador do movimento de empresa júnior. E agora a gente vai... eu queria, na verdade, era ficar conversando sobre internacionalização o podcast inteiro, mas a gente faz uma segunda rodada sobre isso. Claro. Mas falando de empresa júnior, o senhor é um dos grandes incentivadores lá na ESAG, é um projeto que hoje já vem sendo mais difundido, mas ainda não é de conhecimento de toda a população, e hoje a gente vem trazer um pouquinho mais sobre as empresas júniores. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais para a gente o que é uma empresa júnior. Joia. A primeira questão percebi que pode ter ficado na tua cabeça, o que um professor que estuda movimento internacional de empresas vai acabar numa empresa júnior, né? Na verdade, é uma herança do Sebrae isso. Essa percepção de que o perfil empreendedor, ele não raro, ele é decisivo, né, na melhor formatação, na melhor prototipação de um negócio. Capacidade de relacionamento, capacidade de se articular nessas redes colaborativas, visão de mercado, resiliência, são características notórias
do que nós chamamos de perfil empreendedor. Isso foi uma herança. E lá na ISAG, quando finalmente, em 2012, o governo federal bate o martelo e diz assim, desculpa, o governo federal não, o Senado, a partir de 2012 nós teremos a lei federal que vai regulamentar o funcionamento das empresas júniores no âmbito das universidades e nos institutos tecnológicos, né? Institutos, desculpe, técnicos, como o IFES, que tem aqui bem perto. A partir de 2012, então, nós temos a figura da empresa júnior como parte e considerada como programa de extensão, por força de lei, para qualquer universidade, seja pública ou privada. Antes de 2012, apenas era um núcleo de alunos que funcionava sem a coordenação de um professor, e que a universidade dava lá uma salinha para eles. Eles têm um CNPJ, eles são pessoa jurídica. Juridicamente falando, eles são uma associação civil sem fins lucrativos. Portanto, eles podem ser investigados pelo Ministério Público. Eles têm que prestar contas. Há um conselho fiscal para isso, internamente. Então, a partir de 2012, acabou aquela festa de a Júnior trabalhar sem laços, né, organizacionais, sem o menor controle por parte da universidade, da gestão universitária. Então, o que é a empresa júnior hoje? É um CNPJ, uma organização civil sem fins lucrativos, que trabalha no âmbito de uma universidade ou de um instituto técnico, segundo uma lei federal. Tem que ter um conselho deliberativo, tem que ter um conselho fiscal, tem que ter um coordenador, que é o link oficial da empresa júnior com a universidade. Quem é esse coordenador hoje lá? Sou eu, desde 2012. Então, fazendo aí 14 anos que eu estou à frente desse processo. Qualquer universidade, seja pública ou privada, se há uma empresa júnior trabalhando no âmbito, né, dos centros, dos seus cursos, haverá necessidade de ser enquadrada como um programa de extensão e mais, ter um professor colaborador, coordenador, obrigatoriamente. Por quê? Porque é uma entidade, uma instituição faturando dentro, né, no âmbito de uma instituição pública, como é o caso da UDESC. Então faz todo sentido. Hoje nós temos essa amarração jurídico-normativa. E o que faz a empresa júnior da UDESC? Quais são os serviços que prestam? Isso. O movimento júnior não é de agora. O movimento júnior começa, na verdade, final da década de 67, agora me lembrei o ano. Começa na França. Todo mundo acha que o movimento júnior começou, os Estados Unidos, óbvio, né? Um dos países com o maior perfil empreendedor do mundo. Não. Foi na França, alunos de um determinado curso em Paris, sentiu a necessidade de extrapolar as 4 paredes, aliás, as 4 confortáveis paredes de uma sala de aula. A gente quer saber mais, a gente quer, antes de saber onde é que a gente está pisando, sentir, o cheiro do mercado. O cheiro desse problema que a gente vai colocar a mão, para transformar esse problema em oportunidade, né, para transformar essa ameaça em oportunidade, um termo bem de planejamento estratégico, né? E aí, de lá para cá, logo em 87, foi a primeira empresa júnior no Brasil, foi na Fundação Getúlio Vargas, e em seguidinha, 93, a gente começa a ter a nossa empresa júnior dentro da ISAG. Tá? O que ela faz? É um espaço acadêmico, né, em que a gente vai observar o velho e bom processo de ensino-aprendizagem. São alunos que vão ser selecionados pelo núcleo interno da empresa júnior. Normalmente, esses alunos selecionados vêm da primeira, segunda até terceira fase. Eles vão compor, então, um time de consultores que vai ser coordenado pelos gerentes de projeto, por exemplo, gerente de marketing, gerente da área financeira, gerente da área de RH, gerente da área de dados, que hoje é talvez o tema mais relevante dentro de uma empresa júnior, análise de dados. E, claro, uma cúpula diretiva, que é composto por a diretora-presidente, que esteve aqui recentemente também no programa, diretor de mercado, diretor financeiro. Então, é uma estrutura organizacional
idêntica à de uma empresa de consultoria. Com o negócio deles, mapear clientes fora, no ambiente... nossa atuação é muito regional. A gente não tem capacidade de atender uma empresa lá, por exemplo, em Chapecó. Então, a ESAG Júnior é muito regional por natureza do seu tamanho, né? E dentro desse contexto, é prover soluções para potenciais clientes. Quem é o cliente ESAG Júnior? É aquele empreendedor iniciante que quer prototipar um negócio, que quer ter o melhor entendimento de como é que funciona o mercado para o qual ele pretende, né, buscar inserir o seu negócio. Empresas já instaladas que querem reposicionar a sua marca, buscar branding, né, ou seja, remodelar o conceito de valor da empresa. Pode ser uma organização civil, como, por exemplo, a creche Vinde a Minhas Criancinhas, que está precisando captar um recurso e precisa estabelecer um projeto, né, capaz de captar esses recursos que ela está necessitando. Normalmente aí a Júnior acaba não cobrando pelo serviço, porque a gente tem uma política interna na ESAG lá de que para instituições de cunho social, tipo uma OCIP, a gente alivia. Por quê? Grande vantagem da Júnior. O preço hora consultoria vai ser mais barato, óbvio, entendeu? Do que o mercado pratica. Então, esse é um atrativo de por que a gente tem, em média, 90 projetos de consultoria ao ano. Nossa. Ao total, hoje, assim, desde que a gente foi fundado, temos dado aqui mais de 30 anos, nós já ultrapassamos a marca de 1.000 projetos comercializados. Tá, 93, tudo bem. Pô, mas 90 projetos diferentes de consultoria junto ao mercado é um valor bastante expressivo. Quais são as grandes áreas assim mais demandadas? Mapeamento de processos. Eu estou com um nó dentro da minha empresa, eu não sei o que fazer. Mapeamento de processos organizacionais. O segundo, que para mim hoje é o filé mignon da ESAG Júnior, a gente chama de inteligência de mercado. O que é inteligência de mercado? Não é aquela velha estática pesquisa de mercado quantitativa. Ela é mais qualitativa. Ela quer saber o tamanho desse mercado, a fatia acessível ao propósito do teu negócio dentro deste mercado. E, principalmente, qual será a percepção de valor do cliente, do meu produto ou serviço. Percepção de valor é um tema super central, né, em qualquer estratégia de posicionamento. Eles utilizam um método muito eficaz. Essas plataformas são caríssimas. Esse, no caso da inteligência de mercado, é o ICP ou ICP. O nome é lindo em inglês, né? Ideal Client Profile. Ou seja, qual é o perfil do meu cliente ideal? Para quê? Buscar fidelidade, que eu acho o atributo máximo da tua busca por o teu cliente padrão, né? É o cliente que ele tem um reply para ti, ele é fiel à tua marca, ele é fiel ao teu produto, ao teu serviço. E isso para uma organização que depende, por exemplo, de manter fluxo de caixa contínuo, ter um orçamento comercial estável, é fundamental. Mas também existem ainda as velhas demandas de pesquisa de mercado, análise de concorrência e o velho e bom e eficiente plano de negócios. Está em desuso o plano de negócios, Marco? Não, mas ele hoje tem novos contornos. E a gurizada da Júnior sabe muito bem fazer isso. Professor, que legal. A gente não imagina esse retorno, né, para as empresas que participam junto no processo. Mas eu acredito que esse ganho, além das empresas, é um ganho muito grande para os alunos também que participam da Júnior, né? Esse é o meu discurso lá, para refutar aquela ideia do professor que bate nas minhas costas. Pô, eles me chamam de Marcão lá dentro, né? Pô, Marcão, esses teus alunos júnior são ótimos, né? Mas eles não aparecem em sala de aula, cara. E eu, assim, esse é o paradoxo, né? Eles vão perder rendimento. Eles vão se ausentar de sala de aula.
principalmente em quem está em cargo diretivo. Esse, então, assim, muitos deles, o que fazem? Eles não podem trancar a matrícula porque há um prejuízo acadêmico para eles. Então, eles se matriculam em pouquíssimas disciplinas, né? Às vezes, uma ou duas, naquele semestre que eles estão se dedicando. E o processo deles de transcender as paredes da sala de aula e ir para o mercado e enfrentar o dragão. O mercado é cruel. O mercado não aceita erros. Eu, como coordenador, quantas vezes recebi empresários que foram clientes da ISAG Júnior solicitando assim, pô, Marco, eu gostaria de rever o meu contrato, porque a entrega não está dentro da conformidade que a gente estabeleceu. Né? Muito comum. Mas o Marcão vai chegar e dar o NPS da Júnior. NPS é o Sistema de Monitoramento de Satisfação de Clientes. É um software. NPS também vem de um nome bonito, né? Net Promoter Score. Que lindo. Mas, cara, todo mundo usa NPS para mensurar o grau de satisfação, né, do cliente. O nosso está em 96%. Nossa, altíssimo. É muito alto. 96% significa que quase a maioria dos clientes consideraram que o serviço entregue ao final do projeto foi satisfatório, muito satisfatório, foi excelente. Altíssimo NPS. Então, o fato do aluno, já com uma bagagem bibliográfica, já com uma orientação dos professores, uma júnior não funciona sem a orientação de um professor temático da área. Por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho de investigação de mercado, análise de concorrência. Vai até lá o professor Carlos Cunha para dar um toque, assim, é por aqui. Esse teu modelo aqui não vai funcionar. O papel do professor, tutor daquela cadeira, daquela disciplina, é fundamental para o aluno júnior delinear melhor o escopo do seu projeto. Professor, e tem um grande diferencial da Júnior para o mercado depois com esses alunos que vão para o mercado, porque eles já sentiram o gosto do que é o mercado, já sabem falar de igual para igual, eles têm um diferencial que é extremamente relevante, né? Sim. Primeiro de tudo, uma dor de cabeça que eu tenho gigante. Eu perco alunos júnior para o mercado. Literalmente, ele cancela a participação dele na Júnior e vai trabalhar na empresa que contratou a ISAG Júnior. Por quê? Porque o aluno júnior, eu não vou dizer que a universidade não consiga construir, se ela consegue construir o curso de administração pública, empresarial, economia, consegue construir atributos como capacidade de se articular, relacionamento interpessoal, resolução de problemas de forma mais rápida e criteriosa, né, para propor prognósticos a partir de um diagnóstico muito bem feito. Mas me parece, 14 anos à frente desse projeto, de que a empresa júnior, o âmbito, o cotidiano de uma empresa júnior, ele potencializa por demais essas características comportamentais que são absolutamente requeridas no mercado. E que a gente não adquire só lendo, né? A gente precisa dessa convivência, né? Que tá. Eu tenho que falar isso de uma forma bastante política, bem polida, porque é fundamental. Não existe... A Júnior vem depois. Primeiro vem o curso. O curso vai te dar uma formação... A gente estava conversando um pouquinho aqui antes do nosso podcast, né, de como o teu mestrado em administração promoveu uma diferença em ti no sentido de enxergar a mesma situação, mas com outras lentes. Isso engrandece muito, né, o teu trabalho como jornalista. Exatamente. O curso é que vai te dar a base de sustentação das tuas ideias, das tuas habilidades. Agora, me parece... É muito plausível afirmar que a empresa júnior, ela potencializa. Mas não é todo mundo, não é todo aluno, tá, galera? Não vamos falar só de flores. A gente tem uma entrada semestral de 30 novos alunos que passam pelo processo seletivo. Muitos desistem. Por quê? Se imaginavam, tinham aquela inquietação,
tinham aquela convicção de que eu acho que a Júnior é um bom caminho porque eu quero ter o meu negócio. Ele acaba descobrindo que aquela correria, aquele bater o sino lá que a gente falou, aquela sabe, proposta de estabelecer metas e trabalhar segundo essas metas, parece que não se encaixa muito com o meu perfil. Ele desiste. Ele volta a participar apenas de sala de aula. Muitas vezes procura um programa de extensão, né, que é outra ótima forma. Né? Existem vários programas de extensão. A Júnior é um dos mais de, 20 programas de extensão que a ESAG tem. Né? Não vamos nos esquecer, pessoal. Qualquer empresa júnior hoje, ela tem que se revestir como programa de extensão numa universidade, seja pública ou privada. Exatamente, e reforçando o que o professor falou, a empresa júnior faz parte da universidade, não é separada, não é uma concorrência. E realmente esse embasamento é extremamente relevante para todas as áreas. E professor, se eu sou um empresário, estou ouvindo o nosso podcast, quero fazer parte de uma consultoria, como é que eu tenho que agir? Quem que eu tenho que procurar? Como que eu faço para fazer parte de uma contratação da empresa júnior? Os canais. Todos os canais disponíveis que eles têm de mídia, né? Seja um site que é apenas reativo, né? Que tem lá o contato do setor comercial, Instagram, Facebook, a própria LinkedIn também é outra forma. Uma visita lá em loco para tomar um bom cafezinho. Eles têm lá o único lugar da ESAG onde tem uma cafeteirinha elétrica, bonitinha, com aquele cheirinho, é lá na Júnior. Já sabe o caminho da empresa, né? Minto. Recentemente, lá na sala dos professores, a gente fez um rachid lá e compramos também lá uma garrafinha dessas. Não é garrafinha, né? A cafeteira? A cafeteira elétrica. Importante. Café é sempre importante nesse movimento. Professor, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Vamos falar mais? Vontade, eu queria muito, mas eu queria convidar o senhor a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, seja aluno, seja empresário. Microfone todo seu. Joia. Existe uma velha frase, né? Que a gente sempre ouviu. O Brasil é o país do futuro. E eu costumo utilizar uma citação de um determinado jornalista. O Brasil é o país do futuro e sempre será. Quando que a gente vai atingir esse futuro, né? Para mim, nós somos um país absurdamente rico. Principalmente, obviamente, em termos de seus recursos naturais, né? Em termos de algumas indústrias, de algumas prestadoras de serviço, meio empresarial brasileiro, setor financeiro também muito desenvolvido já. O complexo financeiro no Brasil realmente já escala muito melhor do que há um passado recente. A gente está melhorando, mas não na velocidade necessária em que a gente precisaria para um país que tem uma pirâmide etária com uma base dilatada. Nós somos um país jovem ainda. Então a gente precisa criar condições de inserção no mercado de trabalho ou de atividade empreendedora, né, em um nível de muito maior performance. O que está faltando, Marco? Capital humano. Educação. A Júnior, para mim, o movimento Júnior, ele casa muito com essa necessidade. Porque virtualmente ele pode acelerar o processo, dinamizar esse processo de formação de competências e habilidades nos alunos, né? E atrair também potenciais futuros empreendedores que, se não fosse a Júnior, talvez ficassem lá naquelas famosas 4 e confortáveis paredes de uma sala de aula, querendo, eu só quero o meu canudo. Só quero o meu canudo. Já peguei várias, já levei muitos abraços de pais, de alunos, assim, a Júnior transformou a vida do meu filho, muito obrigado. Legal, é romântico falar isso, né? Mas o fato pessoal, que o Brasil hoje é um país que, infelizmente, seu capital humano, ele é insatisfatório para lidar com as nossas mega demandas.
Para mim, a Júnior é fundamental nesse sentido, né? De potencializar, de dinamizar, de aproximar melhor os nossos jovens da realidade nua e crua do que é o ambiente de negócios no Brasil. Uma melhor capacitação. Por favor, não é só um curso de administração que eu estou falando, galera. Só no Brasil, como eu falei, são mais de 1.200 empresas juniores. Na UDESC nós temos 12. Curso de moda tem uma empresa júnior. Curso de veterinária tem uma empresa júnior. Os cursos de engenharia lá em Joinville, da UDESC, possuem sua empresa júnior. Então, em todas as áreas. Dinamizar o capital humano aqui no Brasil é de suma importância para o futuro dessa nação. É isso. Perfeito, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.